Internacional que fez novamente uma partida muito madura, né? Uma partida, entre aspas, parecida daquela partida contra o Criciúma Fluminense, com o aditivo que o Inter no primeiro tempo, e não só o Inter, né? O Vasco, né? Foram dois times que tiveram muitas dificuldades de criação de jogo, né? O Inter inicia uma escalação que a gente já sabia com muitas dificuldades, né? Principalmente nas laterais, com Brian Aguirre e René, também com Rômulo e Bruno Henrique, e obviamente isso acaba dando resultado negativo, né? Porque o Inter tem muitas dificuldades no primeiro tempo para sair jogando. O Inter não conseguia sair jogando. Só que, pelo contrário, o Vasco também não conseguia sair jogando pelas deficiências que ele também tem com o time, não por desfalques. Mas a partir do segundo tempo, e aí a gente vai falar sobre isso, sobre a entrada do Fernando, o Inter tem um start. O Inter tem uma mudança de rumo muito importante. Mas assim, o Inter foi uma equipe regular do começo ao fim. O Inter não teve grandes chances na partida de hoje. O Inter, se tu lembrar, as grandes chances foi o gol do Wesley e depois aquela chance também do Rafael Santos Borré no segundo tempo. De resto, o Inter não criou tantas oportunidades, né? O Inter não foi um time que fuzilou o Vasco da Gama, né? Até por jogar fora de casa. Assim, não foi uma partida exímia do Internacional, muito pelo contrário, porque no primeiro tempo sofreu muito. Não porque o Vasco atacou, porque também não atacou, mas foram duas equipes que não estavam buscando, né? Era um jogo muito parado ali no meio de campo. E a partir disso, né, eu acho que o Roger também sabia que não poderia estrear com o Fernando, né, ele tinha uma dificuldade, obviamente, clínica, estava voltando de lesão, é um jogador que poderia certamente jogar no máximo meia hora de jogo, e ele coloca o Fernando no iniciozinho do segundo tempo pensando nisso. E a gente falava ainda durante a jornada, o Inter precisa do Fernando e o Fernando precisa do Inter, porque a partir da entrada do Fernando, o Inter não só melhora como figura de time, mas também o Fernando, ele potencializa os jogadores que estão em volta dele. Então a gente começa a perceber um pouco mais do Alan Patrick, a gente começa a perceber um pouco mais do Bruno Henrique e um pouco mais do Wesley e do Rafael Santos Borré, que era um jogador que no primeiro tempo era um jogador que estava sumido, né? Tanto que a segunda chance do Borré foi ainda no segundo tempo, né? O Borré era um jogador que não estava tendo muitas oportunidades. Então, assim, a gente tem que exaltar novamente essa partida do Fernando, que é um jogador que a gente pode falar que é um operário, ele trabalha para o time jogar, mas a gente também tem que exaltar outra troca, Gabriel Carvalho, porque ele entrou melhor que o Bruno Tabata, né? Enquanto nos jogos anteriores, quando era o Carvalho titular e o Tabata no banco de reservas, a gente falava, olha, o Tabata tá entrando, tanto que ele vira titular. E hoje não. Hoje, o Tabata iniciou o jogo, fez ali um primeiro tempo discreto, no segundo tempo entra o Gabriel Carvalho e ele também, junto com o Fernando, mudam a figura do Inter, tanto que ele participa ali de jogadas importantes do Internacional, é um jogador que ajudou muito ali, principalmente o Alan Patrick, o Brian Aguirre também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, mas gostei muito da participação do Gabriel Carvalho no segundo tempo. E também vou ressaltar, né, uma menção honrosa para o Valência, que fez uma entrada de segundo tempo, também discreta, nada muito empolgante, mas ele puxava os contra-ataques, ainda que o Inter adotou uma estratégia diferente, né, contra o Criciúma e Fluminense, o Inter ia para aquele contra-ataque para matar o jogo. Parecia aquele time que ia empurrar e fazer o 2-0. Contra o Vasco, não. O Inter adotou uma estratégia de ser o contra-ataque mais burocrático, mais lento, né, uma troca de passes até o gol do Vasco, para também, né, puxar um pouco mais de minutos. Daqui a pouco pro cansaço, pode ser. Mas enfim, o Inter fez uma partida muito madura, mas ressaltar, né, o melhor da partida, para mim, a dupla de zaga do Internacional, né, em ênfase muito grande para Augustin Rorrell. Que partida do Uruguai, jogador de 26 anos, que partida desse jogador, enfrentou o Verratti, que é o jogador com mais duelos ganhos aéreos, né, teve uma partida muito importante por cima, por baixo, né, é um jogador que sabe as limitações, é um jogador que não tem tanta velocidade, é um jogador que com a bola no pé também tem suas eficiências, mas foi muito importante, foi acima de tudo, um zagueiro seguro, que era o que a gente pedia para o Internacional. E também ressaltar uma outra situação, né, que muitos criticam aí o René, mas o René fez uma boa partida, né, foi um lateral que quando foi exigido, principalmente defensivamente, cumpriu o recado. Tanto que se tu abrir aí as principais sites de estatísticas, o René foi o melhor jogador em campos e notas, porque ele foi jogador na partida com mais desarmes, mais interceptações. Ofensivamente, a gente sabe, o René peca e peca muito. Não dá para comparar o Bernabé com o René, mas para a próxima temporada, pensando no lateral esquerdo para ser reserva, pensando no lateral esquerdo para ser sem custos, tu não vai achar opção melhor que o René. E o Brian Aguirre teve uma estreia discreta? Teve, mas isso não é ruim, isso é ótimo. Não, obviamente não foi o nível do Bruno Gomes, né, porque o Bruno Gomes veio muito bem nesse Campeonato Brasileiro, mas o Brian Aguirre defensivamente foi um jogador interessante. O Vasco não teve grandes chances, na verdade o Vasco, a única grande chance do Vasco da Gama é uma que primeiro um tiro de meta do Rocher e além disso uma outra chance que tem um pouco antes disso, mas não passa, né, não é um erro que passa ali pelo Brian Aguirre, uma estreia discreta, mas interessante do lateral direito argentino do Internacional. Enfim, o Inter fica com os 3 pontos, entra no G4 do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante.